Bom dia, hoje são 17 de maio de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo aqui sobre o artigo do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Ele fez o artigo que aqui está, Direitos da mulher, avanços incompletos. Eis aqui o belíssimo artigo do ministro Marco Aurélio Mello. Com este aqui, são 6 vídeos, analisando aqui esse artigo do Marco Aurélio Mello e levando você, amigo, ao Novo Testamento, ao mundo do cristianismo, mostrando que a mulher, no passado, era considerada um ser inferior ao homem. É por isso que na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher leva pancadas. A mulher é reduzida a um ser inferior. Muito bem. O ministro Marco Aurélio Mello, logo aqui no início do artigo dele, ele diz o seguinte, abre aspas, por longo tempo, negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para a do marido, sendo-lhe vedado praticar atos da vida civil de forma geral. Fecha aspas aí. O que o ministro Marco Aurélio Mello diz aqui, com propriedade, com conhecimento, com inteligência, com estudo, o que ele diz é que a mulher, no passado, no mundo antigo, apanhava mais do que sovaco de aleijado, sofria mais do que sovaco de aleijado. Pois bem, estou mostrando aqui como exemplo o mundo das religiões. Todas as religiões tratavam a mulher como um ser inferior ao homem, em razão da ignorância do homem sob o ponto de vista da mulher e de outros pontos de vista. Agora, vamos aqui, amigo internauta, ao Novo Testamento, ao mundo cristão, ali os cristãos primitivos, Novo Testamento da Bíblia cristã, obviamente, mostrar mais um exemplo de que no mundo cristão a mulher era um ser inferior, era um ser desprezível. Vamos lá, 2 passagens do Novo Testamento. Antes, quero perguntar uma coisa a você, amigo internauta. Você sabia? Responda a mim. Você sabia, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em sua profunda ignorância, em sua visão doentia sobre sexo e mulher, você sabia que ele pregava, sem perceber, a extinção da espécie humana? Sabia? Pois é verdade. Apóstolo Paulo pregava a extinção do homem e da mulher. Vamos agora às provas. Pois bem, amigo leitor, amigo internauta, veja aí, estamos com a Bíblia cristã, Novo Testamento. Aqui, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. O que é isso aqui? O apóstolo Paulo está fazendo uma carta, uma carta aos cristãos da igreja em Corinto. Daí, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O Paulo está aconselhando aqui seus companheiros cristãos lá da igrejinha. Está dando conselhos, o apóstolo Paulo, acerca do casamento. Como deve ser a relação homem e mulher. Veja a ignorância do apóstolo Paulo. Temos aqui então, primeira epístola de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27. Preste atenção no versículo 27. Vamos lá.
Paulo escreve assim: estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Veja aí, o apóstolo Paulo prega aí, inconscientemente, sem perceber, a extinção da espécie humana, o fim do homem e o fim da mulher. A regra aí, geral, o desejo dele é que todos os cristãos não se casassem. Veja aí, ó, ele diz: estás livre de mulher? Não procures casamento. Pois bem, a regra geral que ele quer é o não casamento, ou seja, o homem mantendo-se casto, a mulher mantendo-se virgem. Ora, pense bem, raciocine. Se todas as pessoas na época do apóstolo Paulo, imagine aí um caso hipotético ridículo, todas as pessoas do planeta Terra, cristãos, na época do apóstolo Paulo. Pois bem, e ali o apóstolo Paulo dizendo: a regra é o não casamento, mas se não puder se segurar, aí tem que casar. Mas a regra é não se casar. Então, se todos os cristãos da época de Paulo seguissem o conselho do apóstolo, o que aconteceria com a espécie humana? A extinção. A extinção. Na época do Novo Testamento, na época em que foram escritas essas cartas aí do apóstolo Paulo, que são anteriores aos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, se o homem não fizesse sexo com a mulher, não se casasse para fazer sexo, o que aconteceria? Seria extinção. Por quê? Porque na época do apóstolo Paulo, a única forma de haver procriação seria por meio do sexo. Hoje não. Hoje vivemos num mundo evoluído. A ciência progrediu muito. Hoje, uma mulher pode ficar grávida sem a relação sexual. Temos aí, várias tecnologias no campo da reprodução, não é isso? Nem sempre há necessidade hoje de o homem fazer sexo com a introdução do pênis na vagina para que uma mulher fique grávida, não é isso? Mas na época de Paulo, como era um mundo muito atrasado, a única forma de haver procriação seria por meio do sexo. E aqui o louco apóstolo Paulo faz propaganda a favor da castidade para o homem e da virgindade para a mulher. Ele diz aqui que a regra seria não se casar. Agora, não havendo controle sexual, aí o jeito é o homem se casar, porque o certo seria não casar. Daí a prova de que o apóstolo Paulo, e não só nessa passagem, em outras, o apóstolo Paulo pregava inconscientemente, sem saber, a extinção da espécie humana. Agora vamos mostrar outra passagem, no mesmo sentido. O apóstolo Paulo pregando o fim do homem e da mulher. Muito bem. Aí, mais uma prova de que o apóstolo Paulo, inconscientemente, mergulhado numa profunda ignorância, pregava a extinção da espécie humana. Mais uma prova aí. Primeira epístola de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 38. Veja o que ele diz aí, o apóstolo Paulo. Ele diz assim: e assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Mas, melhor dizendo, e assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Percebeu aí, caro internauta, o apóstolo Paulo pregando, mais uma vez, a extinção da espécie humana. A regra para ele aqui, na cabecinha dele, retrógrada, a regra é não casar. Ninguém
deve casar. Agora, não conseguindo segurar o ímpeto do sexo, aí deve partir para o casamento. Mas a regra é não casar. Vou repetir o que ele diz, veja bem. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. Ou seja, quem não casa a filha virgem não vai se casar. Daí não vai fazer sexo. Daí não haverá procriação. Ou seja, o fim da espécie humana. Imagine, amigo internauta, se todas as pessoas de todo o planeta Terra, na época do apóstolo Paulo, se todos obedecessem a esse conselho dele, não se casar, seria o fim, a extinção da espécie humana. Porque na época de Paulo, para que houvesse procriação, para que houvesse concepção, haveria necessidade indispensável da relação sexual, ou seja, o pênis entrando na vagina. Só assim seria possível haver concepção, procriação. Hoje não. No mundo em que vivemos hoje, por exemplo aqui no Brasil, para uma pessoa, uma mulher engravidar, não há necessidade, obrigatoriamente, da relação sexual. Existem tecnologias na área da reprodução sexual. Portanto, aí mais uma prova da ignorância do cristianismo e aqui, especialmente do apóstolo Paulo, sobre a mulher, sobre o sexo. Muito obrigado.